Mais um podcast no ar. Sempre que começa um podcast, eu fico extremamente motivado. Um dos motivos pelo que vou aprender com cada convidado especial que aqui chega. E hoje estamos recebendo também um convidado especial, Cícero Costa, Dr. Cícero Costa, ele que é especialista em benefícios fiscais e direito tributário. Doutor Cícero, muito bem-vindo ao Pitcast. Eu que agradeço aqui o seu convite, muito obrigado. Satisfação em tê-lo aqui. A gente já bateu um papo antes, quebramos o gelo, conhecemos um pouco, eu vi aqui o seu currículo. Cara, eu dispenso até apresentar para a gente ganhar tempo, né? Como dizia alguém, tempo é ouro, né? Com certeza, com certeza. Mas a essência do teu conteúdo chama atenção. E aí eu já garanto porque me chamou também. É normal que quem tenha negócio, quem tenha empresa ou não, porque no mundo a gente pode ser empreendedor ou intraempreendedor. Ou você tem um negócio ou está no negócio de alguém. Sim, com certeza. E para isso o conhecimento liberta, o conhecimento. Nessa rota aí, nós temos um assunto muito interessante, que é a questão da potencialização do lucro a partir das reduções de custo e tal. Perfeito. Que muita gente pensa que sabe, mas não sabe. Para isso, eu lhe trouxe aqui para você explicar para a gente aí na sua trajetória, né? Primeiro falar um pouquinho da Expoentes, né? Que é um trabalho que você vem fazendo, mas vamos abrir com chave de ouro. É possível a gente potencializar os lucros a partir de uma redução de custo? De que modo? É muito possível. Na verdade, hoje as empresas elas perdem uma grande oportunidade de conseguir ser muito mais competitivas, conseguir vender muito mais e conseguir ter muito mais dinheiro em caixa simplesmente porque não tem acesso a informações que hoje estão restritas às grandes empresas. Hoje o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso propósito é conseguir fazer com que essas empresas pequenas, médias e mesmo as grandes, elas possam utilizar desse conhecimento para maximizar os seus lucros. Essa é a grande vantagem. A gente trabalha com uma estratégia hoje inovadora, que só a gente hoje trabalha no Brasil. Foram 20 anos desenvolvendo essa estratégia e hoje várias empresas elas já utilizam com muito sucesso e estão realmente em outro patamar de negócio hoje. Muito bom. Você falou uma palavra aí que para mim chama muita atenção. Pequenas empresas, médias empresas. Há quem pense que certas estratégias, certas ações só é feito ou só cabe para grandes empresas. Esse seu trabalho, ele tem essa capacidade de contemplar o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, aquele que tem potencial, que está crescendo, né? Eu sei, inclusive, antes da gente começar aqui, você citou um exemplo que eu achei muito interessante. O cara que vende frutas. Caramba, o cara vende frutas, a gente, a primeiro momento, acha que... Mas não, o cara vende fruta, pode se tornar um gigante. Perfeito. E esse conhecimento... Me fala um pouco da ação, no caso, para uma empresa que está em ascensão e tal. Qual é o primeiro passo que o teu conhecimento, que a tua equipe orienta para que a pessoa abra o olho e diga, não, eu vou por esse caminho porque vai me dar resultado? Só para poder a gente esclarecer um pouco como foi parar nisso. Meu pai foi um pequeno empresário, né? E ele teve um sério problema que ele não tinha controle. Ele não sabia fazer a precificação, ele não sabia fazer marketing, ele não tinha ideia da parte de finanças, contabilidade. E isso gerou um sério problema para ele, que terminou que ele quebrou, ele fechou exatamente por conta disso. Eu fazia engenharia química, depois eu passei para fazer direito e nesse direito eu vi no direito tributário uma grande oportunidade de conseguir ajudar essas pessoas, assim como meu pai, tinham essa dificuldade. Que massa. E por quê? Porque é mais difícil eles terem informação, é mais difícil montar uma estrutura, é mais difícil conseguir entrar no mundo realmente do grande planejamento tributário e também financeiro para poder eles terem essa ajuda. E vendo isso, o que é que a gente conseguiu identificar nas empresas? Que existe um grande número de empresas assim no Brasil, que também, como eles, estão em dificuldade, que também fecham por falta de informação de acesso, onde a gente consegue reduzir em grande parte das vezes, quando não conseguimos na estrutura atual, a gente dá toda a orientação para que ele se prepare para ter isso e ele consiga estar pronto. Não agora, talvez não hoje, não amanhã, mas cria um caminho, cria todo um processo de maneira que ele consiga ter essa redução. Então, a gente primeiro conhece a empresa, a gente vai conversar com ele, vai ver o desejo, vai ver a vontade
vontade que ele tem, os sonhos, os objetivos, e a partir daí a gente depois identifica o tipo de empresa dele, o regime tributário, como é que está a contabilidade dele, como ele faz a precificação, onde ele compra esses produtos, por que preço ele compra esses produtos, se os produtos são importáveis, se não são importáveis, né? Então a gente consegue fazer esse raio-x, esse briefing que a gente faz dele todo, e aí a gente consegue identificar exatamente qual é a necessidade. A partir daí começa o nosso trabalho, que é exatamente na parte de planejamento. Onde a gente faz o pré-planejamento, vamos dizer assim, a pré-ação, antes de ele começar efetivamente a implantar o planejamento, são aquelas atividades prévias. Nem sempre as empresas estão preparadas para isso, mas a gente também nisso ajuda, para que eles façam uma trilha de conhecimento, uma trilha de ações e atividades que eles possam estar preparados para maximizar todos os seus ganhos e reduzir os seus custos e serem muito mais competitivos. Muito bom. Aí quando você fala de quem está começando, aí é uma realidade, né? O cara tem um plano e aí ele precisa entrar em sintonia e aí vai e procura aí a tua estrutura, o Dr. Cícero e tal. Mas quem já está no mercado há bastante tempo e acha até que está acertando e tem lá a sua carga tributária, já de repente escolheu o regime tributário, né? Já sabe. Nesses casos, a atuação, no caso da sua estrutura, também entra de que modo? Com certeza. Vou dar um exemplo claro aqui, né? Um dos nossos cases, um dos nossos projetos que a gente fez, tinha uma empresa que ela vendia peças e produtos para agropecuária, equipamentos e máquinas. Né? E aí a gente identificou que ele comprava muito produtos importados, mas dentro do Brasil. E isso, quando você compra um produto dentro do Brasil, você sabe que o custo do Brasil ele é gigantesco. E não só isso, a empresa, quando vai vender a mercadoria dela, ela vai colocar a margem de lucro, ela vai colocar todas as despesas fixas, ela vai colocar todos os custos variáveis e fixos também que estão. Então, tem vários custos, ou seja, é como se fosse uma laranja ou uma cebola com várias cascas sendo envolvidas. Então, quando você retira aquelas cascas, onde a gente consegue trabalhar diretamente daqui da empresa e ele consegue tirar esses intermediários que encarecem tanto, para você ter com esse cliente, a gente conseguiu reduzir em 40%. Caramba. 40%. Era essa a minha curiosidade, Cícero. Eu tava você falando aí, eu imaginando, né, essa trajetória. Eu disse, cara, quanto será que, em média, uma empresa que adere a um trabalho como esse, ela pode reduzir, ela pode aumentar seus ganhos? Você já deu o número. No geral, óbvio, 40 é um número totalmente atraente, claro. Mas ganho é ganho. Se for 1 já é, se for 2, imagine. Em média, um trabalho como esse, ele dura mais ou menos quanto tempo e uma média de ganho, para que a nossa audiência entenda e fica... Uma excelente pergunta. Na verdade, o que é que acontece? Não é toda empresa que está preparada para começar uma jornada dessas. Uma jornada dessa exige estudo, conhecimento e uma vontade pessoal de querer sair da sua zona de conforto para querer crescer. Crescer dói, exige sacrifício, exige estudo, exige preparo. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é identificar, porque, com todo respeito, não são todas as empresas e todos os empresários que são nossos clientes. Se a pessoa não tiver a perspectiva de saber que é um processo que ela vai ter que passar e ela tem que pagar esse preço, se ela não tem essa perspectiva, não, estou feliz no meu negócio, está bom aqui, estou sofrendo, mas estou feliz, esse não é nosso cliente. Se ele quer crescer, quer sair daquela dificuldade, eu digo, não, eu estou disposto a enfrentar o processo. Então, a gente passa por etapas até ele conseguir estar pronto, mesmo seja no início, ou seja para quem já está há muito tempo. Então, a gente vai ajudar ele criando uma história baseada em fatos, em documentos, em estrutura de negócio, para que ele possa estar pronto a alterar. Dependendo da empresa, tem empresas que já podem, em termos de 60 dias, 30 dias, já está operando. Mas tem algumas que exigem mais tempo para se preparar para poder fazer isso. Redução, algo em torno de 15% a 40% de redução, geralmente a gente consegue. Porque a gente usa várias estratégias, desde o contato, trazendo o fornecedor para perto daqui da empresa, o fornecedor internacional. Perfeito. E utilizando a estratégia tributária de maneira legal e segura e planejada, para que a gente vá agregando várias reduções no caminho até a mercadoria chegar dentro do estoque dele com maior previsibilidade, menor tempo, menor custo, mais barato, dando a ele
a capacidade financeira que o Estado retira dele. Para você ter ideia, só para dar um exemplo, eu sei que você está me ouvindo, você vai entender isso. Muitas vezes no estado em que você está, quando você compra uma mercadoria que vem para a sua empresa, você tem que pagar o famigerado imposto antecipado. O que é esse antecipado? O antecipado é você antecipa um tributo de uma operação que ainda vai acontecer. Ou seja, quando eu compro esse produto, o Estado ele vai lá no seu caixa e vai morder o seu caixa e você tira aquele dinheiro do caixa. Então, quando você tira isso, você tem que fazer várias coisas ruins para você. É verdade. Você se descapitaliza, primeiro ponto. Você vai ter que colocar aquele valor no preço da mercadoria para poder você recuperar do seu cliente no final, ou seja, a sua mercadoria fica mais cara, você perde capacidade de investimento, você perde capacidade de administração sobre o seu negócio e o pior é isso, você fica com o estoque lá parado e só vai ter esse dinheiro depois. O nosso trabalho ele faz que o dinheiro fique no caixa, ele fique dentro da empresa, porque ninguém administra melhor o dinheiro do que o próprio dono da empresa. Isso, se tiver o devido conhecimento, né? Que é o caso aí do seu trabalho. E aí essa história de imposto antecipado, tu imagina, é como você usou a palavra certa, morde, né, por antecipação. Perfeito. De repente a movimentação não chega nem a ser a que estava previsível ali, mas ele mordeu e depois que foi vai fazer falta, né? Pois é. Qualquer valor fora do caixa, né? E sabe o que é pior? É o Estado diz que isso é para o seu bem. Que massa. Isso é para o seu bem, né? Ele diz que o fato é sempre nosso amigo, né? Ele diz que está mordendo o seu imposto, está mordendo o dinheiro que está no seu caixa e é para o seu bem. Por quê? Porque ele diz que está igualando a concorrência, está tudo bonitinho, mas só que tira de você várias capacidades que você não teria se não tivesse essa pedra grande. Sim. Então, o meu objetivo, exatamente por conta daquela história que eu falei do meu pai, é ajudar ajudar todas as empresas que estão nessa situação a conseguir sair disso, a tirar essa bola de ferro do pé, que ao invés de você estar se arrastando no negócio, você consiga literalmente voar e ter uma nova vida. Uma nova vida. O exemplo do seu pai eu gostei muito. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, que é na nossa pele, é diferente, né, Cícero? Às vezes você vê algumas coisas acontecendo na vida do vizinho, na empresa vizinha e tal, Sim. é uma coisa, mas quando é no seu, né? Alguém já diz aí numa brincadeira que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? Sim, já disseram isso, né? Sempre. Então, eu queria ouvir de você aí, assim, um lance do cenário atual da parte tributária. O cenário tributário atual no Brasil. Muita gente até tem medo de abrir uma empresa, montar um negócio. Não, o cara prefere às vezes pensar pequeno, viver o sonho de alguém, né? Que nada contra quem pense assim ou quem queira viver assim, beleza. Mas às vezes tem uma oportunidade tão boa, tem um conhecimento, tem uma carga de conhecimento, mas não monta um negócio, não abre uma empresa com medo do cenário tributário, da carga tributária. No Brasil, a tua visão, como é que anda o cenário tributário atualmente? Olha, o cenário tributário hoje, para as empresas brasileiras, está muito difícil, né? Hoje você vê, nós estamos trabalhando com um Estado grande, ineficiente e muito caro. Muito caro. E um Estado que gasta muito e gasta mal e penaliza aqueles que realmente geram emprego, geram renda, que fazem movimentar a economia e que são demonizados muitas vezes por causa disso, por causa do lucro. Só que o que é interessante é que quando ele já retira o lucro, um peso gigantesco de impostos já foi incidido muito antes, né? Para você ter ideia, nós temos um tributo chamado CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Você acha que já acabou e não acabou. Ainda tem a contribuição que vai incidir sobre o seu lucro. Brasil! Então, o que é que acontece? Essas empresas que têm hoje, não têm um acompanhamento, não têm um mínimo de esclarecimento, as pessoas que não buscam isso, realmente eles têm uma possibilidade muito menor de se desenvolver. Agora, há soluções hoje. O meio de comunicação, ele favorece demais aqueles que buscam se informar, aqueles que buscam ter mais informação de como ele pode crescer, ele pode vencer. É por isso que muitas vezes a gente vê muito no mundo empresarial aquelas pessoas que quebram 2, 3, 4 vezes para poder depois ter sucesso. Por quê? Porque vem o aprendizado do que não fazer. E no Brasil, muitas vezes você ter o custo da aprendizado é muito alto, mas hoje está muito facilitado. Nós temos vários meios, várias formas, temos mentorias, hoje temos vários cursos práticos, né, que ajudam ao empreendedor ele poder se desenvolver. Não tenha medo de empreender. Agora, saiba que você vai ter um sócio do seu lado que recebe tudo
antes de você e se quebrar, quem quebra é você. Então, isso exige preparo e isso exige muito planejamento e conhecimento para que tudo dê certo. Caramba, gostei da sua fala, velho. Essa parte aí do sócio que você vai ter do seu lado, que se caso quebre, quem quebra é você, o sócio continua, né? Exatamente. É o nosso governo, muito bom. Custos operacionais. Eu penso que isso é uma certa incógnita para muita gente que pensa que sabe, mas não sabe. Porque a operação, a depender do negócio, ela pode ser muito complexa. Sim. Mais ou menos, dependendo Sim. do seu lucro, Sim. melhor da sua atividade, dos seus KINAI, né? Do quanto você está ali envolvido. Me fala um pouco sobre essa história do custo operacional. O risco de você deixar de cuidar disso, em que pode dar você não ter esse olhar, não ter alguém que pelo menos lhe ajude a olhar para os seus custos operacionais. Isso é gravíssimo. Na verdade, é um dos grandes motivos hoje do fechamento de empresas e das grandes dificuldades. As empresas hoje, por falta, muitas vezes, de uma orientação, de um trabalho prévio de qualidade de aquisição dos seus produtos, principalmente que está no comércio, ou até mesmo dos serviços, né? Muitas vezes as empresas compram produtos para poder prestar serviço para terceiros e isso tudo se engloba nesse estudo também, nessa possibilidade. Então, as empresas, todas as vezes que para poder ter a sua operação em dia, ter a sua operação rodando, todos os custos que ela tem envolvidos nisso, ela vai colocar lá na tabelinha e isso, se não for bem controlado, é o que morde também, em grande medida, o lucro que ela vai ter no final. Então, por exemplo, nesse caso desse cliente, desse projeto que a gente fez, onde a gente conseguiu reduzir 40%, a gente viu que isso foi a redução que a gente conseguiu somente na aquisição das mercadorias para ele revender. Claro que ele poderia ter tomado outras atitudes com outras questões, como ser mais eficiente nas suas vendas, nos seus processos, ter mais tecnologia envolvida nisso tudo para reduzir os custos trabalhistas com pessoas, etc. Até mesmo você ter máquinas mais eficientes, dependendo se você for uma indústria. Então, tudo isso vai envolver uma análise, um estudo para você efetivamente ser competitivo. Hoje as pessoas brigam por centavos e brigam da maneira errada. Como é que você faz hoje? Você tenta brigar com o seu fornecedor, você tenta brigar com o seu prestador de serviço, muitas vezes você mata aquela pessoa por centavos e não vê que você está perdendo milhares de reais, rasgando efetivamente dinheiro que podia estar no caixa, podia estar dentro da sua empresa, você investindo, você dando treinamento, você preparando, você vendendo de maneira mais econômica e mais inteligente. Esse é o trabalho que tem que ser feito. E não simplesmente você pichinchando por centavos que, no final das contas, não vão agregar valor ao seu negócio, não vão agregar nenhum tipo de vantagem para o seu cliente. Então, muitas vezes, esse tipo de economia, que não é economia inteligente, Sim, é o que leva você a ter problemas. Outro ponto bastante crucial é o controle da empresa, seja o controle tributário, fiscal, contábil. Isso tem que ser olhado muito de perto, porque muitas vezes você pode ter uma espada, que nem a espada de Damocles, né? Tem a história, pendurada na sua cabeça, só esperando para cair. Por quê? Porque você não tomou os cuidados que devem ser tomados. Muito bom. Estamos em Alagoas, Cícero, e você é um cara que tem uma visão, obviamente, de Brasil, mas a base está aqui e tal. Muita gente, de repente, pensa em investir em Alagoas, e às vezes foge, às vezes ficam meio receiosos e tal. E penso que você tem estudado os benefícios que temos aqui. E às vezes pessoas não sabem. Resumo, Alagoas, quais os benefícios que você diria ou traria para quem realmente está investindo ou pretende investir? Existem vários tipos, como eu disse, dependendo das características, dos objetivos da empresa e da necessidade, das próprias características do negócio, a gente pode ter diferentes benefícios hoje que podem ser utilizados. Um dos grandes benefícios hoje que a Alagoas oferece é exatamente a sistemática de importação por Alagoas. Alagoas não é um estado que tem por característica a importação. Se você vê, o Porto de Maceió, ele não desembaraça, ele não nacionaliza nenhum container por mês, porque não tem estrutura, porque foi criado para atender exatamente a monocultura da cana-de-açúcar. Ele só trabalha com granel. Ainda assim? Ainda até hoje é assim. Alagoas não tem um porto que você possa utilizar para desembaraçar container. Não tem isso. Então, por conta disso, foi criada uma sistemática utilizando os créditos de servidores públicos que Alagoas tem, né, de débito, que foram ações judiciais de natureza
alimentar, salários atrasados, desatualizados, etc., que geraram um grande passivo por conta do Estado, que o Estado não consegue pagar. E de maneira inteligente, se teve uma grande ideia. Poxa, eu vou pegar, como o Estado de Alagoas não é um Estado importador, eu vou utilizar dessa estratégia para viabilizar, eu reduzo o meu passivo, eu consigo pagar o servidor ele reinveste no Estado, eu trago importações para Alagoas, quando eu trago importações, Alagoas ela recebe uma parcela dos impostos federais, que de outra maneira, se não fosse, não viriam, e as empresas têm como grande vantagem uma redução acima de 90% do ICMS hoje, que são custos fixos, muitas vezes que não conseguem ser retirados, porque as empresas, quando importam, só para você ter essa informação, elas têm que pagar o valor do ICMS Sim. no momento que eles vão ser nacionalizados. E esse custo do ICMS pode variar de 22% até 37%. Caramba. Só o ICMS. Aí o cara não tem conhecimento, ao invés de, por exemplo, pagar só os 22%, ele vai e paga os 37%. Quando aí um trabalho comercial entra, que investiga, meu amigo, você está pagando a mais. E nós conseguimos uma redução de pelo menos 90% dos custos do ICMS. O ICMS, ele pode representar, como eu falei, algo em torno de 17% até 30% do valor total da operação. Imagina você conseguir reduzir 90% disso. Então você vai ter muito mais dinheiro em caixa. Como você não paga isso na entrada, você não precisa jogar isso no preço, então você reduz o teu preço, né? Você ainda leva um ganho tem uma redução que você, ao pagar o ICMS ainda, o saldo que resta, você ainda leva o saldo integral, mas pagou menos por isso. Beleza. Então as empresas elas têm mais créditos quando elas vendem e elas pagam muito menos. E além disso, fica com dinheiro no caixa, que você pode reinvestir, você pode empregar mais, você pode fazer a economia girar e o melhor de tudo, tem um papel social fantástico, porque aquele servidor, aquele velhinho que já está ali há 30, 40 anos esperando receber, algo que jamais ele receberia, ele vai receber. Vai poder ajudar a família, Caramba. Vai poder comprar casa, vai poder comprar o que ele quiser, que é o que a gente tem visto hoje, o grande serviço social que a Sistemática oferece. E as empresas, cara, elas crescem muito. E aí é que entra o papel não só da Sistemática, mas você tem alguém que possa te guiar de maneira inteligente para você maximizar ainda mais e estar dentro da regularidade. Como eu disse, se você fizer uma operação de importação, mas você não tiver um desenho que seja legal e seguro, você vai estar com essa espada na cabeça e que pode, em algum momento, cair e prejudicar para sempre a sua empresa. Caramba! Existe nessa seara aí os tipos de empresas que se beneficiam, né? No geral, pela trajetória e conhecimento, varejo, indústria, atacadista, etc., no geral, quais que mais têm sido, digamos assim, facilitadas nesses benefícios? Nós temos, por exemplo, aqui em Alagoas, um dos melhores benefícios para a indústria, que se chama PRODESIM, que é o Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Alagoas. Um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, hoje em Alagoas, que é aplicado, exigem alguns critérios, não é qualquer indústria que pode fazer isso, mas é muito utilizado. Nós temos também um benefício para empresas atacadistas, né? Inclusive outros estados copiaram, né, já também, mas ele é extremamente competitivo, mas também exige um controle rígido. Por isso que eu disse, não é só você obter, você precisa estar preparado para manter o benefício. Caramba. Porque se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver essa predisposição, por exemplo, tem várias regras que, em termos de, por exemplo, no benefício atacadista, de quantidade de mercadorias que você vende internamente, quantidades que você tem que vender para fora. Se você não tiver um controle, se vender para pessoa jurídica ou vender para pessoa física, então você precisa ter um controle rígido disso. Eu já vi casos de empresas que não quiseram fazer de qualquer jeito e tiveram um problema a longo prazo. Então, é bom? É muito bom, mas você precisa ter alguém que vá te orientando, que dê esse mapa, que guie você no caminho com segurança. Pra ter sustentabilidade. Exato, para você aquela velha história, né? Muitas vezes você vê aquele herói, o cara lá brutão, né? Sim. Que não sabe de nada, e de repente chega aquele senhorzinho velhinho, aquele franzino, que diz, olha, faz esse exercício, se prepara desse jeito, faz aqui, ensina técnicas. É aquele cara despreparado, que estava sofrendo na pobreza, o cara consegue lá conquistar a princesa e tal. Esse é o nosso trabalho, ser esse velhinho que vai ajudar experiência, transferir a experiência, né? Exatamente. Me fez lembrar, Cícero, essa história
história de estar preparado para crescer e tal. Eu estava num evento essa semana, um evento grande, um evento importante e tal, e num dos movimentos, o mentor, né, que estava conduzindo, fez uma dinâmica e perguntando quais os principais medos de cada um, inclusive empresários grandes e tal. Teve um que foi bem interessante, e a pessoa disse: eu tenho medo de crescer. O medo da pessoa: eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de ficar rico. Né, de verdade, muito rico, caramba. Aí todo mundo ficou assim: caramba, você tem medo de crescer, medo de ficar rico? Tu tem medo de ficar rico? Assim, né? Aí eu até brinquei, teve um amigo que estava lá e disse: rapaz, eu tenho medo de ficar liso, acho que é pior. Mas trazendo à tona, né, aqui é o momento, você bem colocou aí, crescer também requer um conhecimento. Perfeito. Né? Você ganhar musculatura no seu negócio. É porque se você não tiver cuidado, você cresce, mas se for desordenado, você quebra, você cai fora. Não é à toa que, por exemplo, falando em riqueza, muita gente que ganha fortuna na loteria e tal, logo em seguida quebra. Perfeito. Porque não está orientado, não está sustentado e tal. Então, valeu muito aí, não é verdade? Essa questão do mindset, né? Se você não adianta você ter vontade, ele ajuda você até certo patamar. Depois de certo patamar, você vai precisar ter conhecimento, você vai precisar ter sabedoria, você vai precisar ter preparo, você vai ter conhecer de marketing, de liderança, de vendas. E assim, você não precisa necessariamente ser você, o cara sozinho que vai fazer tudo. Sim. Aí você vai ter que contratar bem pessoas, direcionar os trabalhos, você conseguir dizer: olha, você vai fazer isso de maneira eficiente, criar processos internos que evitem falhas, que sejam previsíveis, que as pessoas conheçam as regras. Então, crescer tem essa dificuldade. Essa visão do ter medo não é de todo inválido esse medo. Quer dizer, a pessoa tem medo de crescer por quê? Porque vai exigir dela habilidades que ela não tem. É uma zona de desconfiança. Mas hoje existem vários mecanismos, pessoas, cursos que oferecem forma de você conseguir crescer de maneira sustentável. Muito bom. Mas tem que ser planejado. Doutor Cícero Costa tem medo de ficar multimilionário? De jeito nenhum, pelo contrário. É o nosso objetivo. Mas principalmente ajudar os nossos clientes a também sê-lo. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito. Inclusive lá na empresa nós temos um mantra lá. O nosso propósito é fazer com que as empresas cresçam, se tornem multinacionais, se for necessário, mas pelo menos que tenham várias unidades, que elas consigam expandir. Boa. E elas consigam gerar mais emprego, gerar mais renda e ser uma grande corrente do bem. O nosso propósito é fazer com que as empresas do Brasil elas consigam ser eficientes, gerem lucro e gerem benefícios para a economia e principalmente para cada uma daquelas pessoas que está lá dentro da empresa. Muito bom, muito bom. Se você fosse classificar aqui os principais desafios que, no geral, as empresas têm, né? Aquela história, cada vida, cada pessoa tem os seus desafios, sua pedra no sapato, né? Enfim, como no universo das empresas, se você fosse aqui classificar, dizer aí, sei lá, as top 5, né? As 5 principais ou as principais, qual é o principal desafio das empresas? Olha, o principal desafio das empresas hoje é vender, né? Na verdade, você ser competitivo. Você conseguir, como é que eu, de maneira eficiente, eu consigo vender, vencer a minha concorrência, gerar uma quantidade de dinheiro para dentro da minha empresa que pague as minhas contas, que sobrem para mim, para minha família, que paguem o meu custo hoje que eu tenho, do meu tempo que eu dedico ao meu negócio e que eu possa trazer de benefícios para mim e para todos os meus e também para os meus funcionários. Esse é que é o grande desafio. Então, assim, a sobrevivência no Brasil ela é dura, o Brasil é uma selva, o Brasil é uma guerra, não é para amadores, né? A gente vê, infelizmente, muitas vezes coisas erradas, pessoas que não têm nenhum preparo e que decidem a vida daqueles que efetivamente são que carregam o Brasil nas costas. Então, você tem que ter muito preparo, muita consciência e utilizar das estratégias Sim. e das possibilidades que o sistema lhe oferece. Muitas pessoas têm, não vou utilizar benefício fiscal, por que não? Sim. Né? Se você fizer um planejamento correto, utilizar os parceiros certos, os guias certos para te ajudar, cara, vou dar um exemplo aqui. Um cliente meu, ele começou trabalhando, a gente atua muito na questão da importação, viabiliza, ajuda. E um cliente ele começou com um faturamento de importação em torno de R$400 mil. O cara tinha uma casa de 2 andares, só tinha 2 vagas na frente da casa para ele botar os carros dele e tinha mais ou menos 20 pessoas trabalhando para ele. Esse cara
ele fatura em torno de 20 milhões de reais. Caramba. Tem mais de 300 funcionários. Tem uma fábrica de mais de 10 mil metros quadrados e está estruturando todo um processo, linha de produção, ou seja, vai ser uma das maiores potências do Brasil hoje, graças a esse trabalho. Isso pode ser replicado, isso tem um método, isso não é milagre, mas isso também tem um preço. Você tem que sair, você tem que conseguir tirar dentro de você essa vontade, a vontade de crescer, a crença de crescer tem que ser maior do que o medo de crescer. Muito bom. Você falou que para tudo isso tem um preço, né? E é uma das coisas que muitos clientes se assustam. As pessoas sempre que têm o desconhecido, né, assim, caramba, Perfeito. né, isso é muito caro. O Dr. Cícero tem um conhecimento, tem uma estrutura, tem uma empresa, tem uma equipe, e se eu for procurá-lo, de repente, eu estou falando isso pensando em, de repente, com a cabeça de alguém, e que fique intimidado, né? Eu vou lá e sei lá quanto custa isso, e sei lá que... No geral, para você de repente acalmar alguns corações aí que desconhecem, né? O que você diria sobre isso? É assustador? A gente vai ter que vender a alma para poder contratar o Dr. Cícero? Não, de jeito nenhum. E na verdade a gente analisa toda essa... O objetivo da nossa empresa é o sucesso do cliente. O foco, a centralização, é realizar o seu sonho, realizar o seu desejo, gerar valor para você. Claro que isso nós temos que também sobreviver. Perfeito. Mas o nosso principal objetivo é fazer com que você consiga alcançar. E nós identificamos, como eu disse, tem momentos que a empresa não está preparada e a gente vai dizer para você, ainda não é o seu momento. Tá. Assim como, se você não está preparado para saber que existe uma troca e que todo o nosso trabalho, conhecimento em mais de 20 anos que foi trabalhado, adquirido, em favor de você e da sua empresa, para lhe dar essa segurança de trilhar, de mostrar a trilha para você chegar no sucesso. Se você não entender que tem que ser uma relação de ganha-ganha, também não é interessante para a gente. Diz, olha, você ainda não está preparado. Mas a gente vai, aí como a gente identifica, a gente já sabe os potenciais e a gente vai adequar dentro de tudo isso as possibilidades de cada um para a gente poder oferecer. Não vai ter que vender a alma não, pelo contrário. Boa, isso é muito importante. Eu penso, Dr. Cícero, que nessa sua trajetória já teve vários casos, né? Assim, você até citou alguns, de pessoas que obtiveram os seus serviços e tal. Poderia lembrar aqui de um caso desses mais recente, que a pessoa chegou de repente despretensiosamente, sem imaginar o que poderia acontecer de bom, e aí foi surpreendido, porra, que negócio interessante, que trabalho, né? E que isso vira uma referência, termina sendo uma prova social. O que você diria pra gente aí nesse quesito aí? Tem vários casos, né? Vários casos de sucesso que a gente tem, tanto na área de produtos médicos, na área de atacadista de alimentos, da atacadista de peças, atacadista de eletroeletrônicos. Para você ter ideia, vou só contar um exemplo aqui que a gente tem. Tinha um pequeno importador que ele começou a trabalhar com produtos e acessórios de informática e celulares. Acessórios de informática e celulares. Ele veio, procurou a gente analisou. Ele tinha um processo dele, que ele tinha uma certa regularidade, ele gastava em média R$250 mil para poder colocar esse produto dentro do estoque dele, 250 mil. Com esse trabalho que a gente fez, a gente conseguiu reduzir para aproximadamente R$200 mil. Ou Caramba. seja, em cada 4 operações ele começou a ganhar um. Esse cara cresceu e começou a dominar o mercado de maneira absoluta, porque ao invés de eu comprar 250, que eu gasto 200, eu posso gastar 250 mais 50, ou seja, fazendo mais ou menos um paralelo, em vez de estar comprando 250, estou comprando 300 por um preço muito menor, sem uma carga tributária tão grande em cima de mim. O meu preço reduz, minha lucratividade aumenta. Só para você entender mais ou menos. Vamos dizer que com o que geralmente acontece é que um cliente que compra uma mercadoria por 100 mil, vamos dizer hipoteticamente, ele vende essa mercadoria por 183 mil, o total dessas mercadorias. Quando a gente vai fazer um trabalho para ele, utilizando os mesmos parâmetros para ele calcular, que é o markup, para calcular todo o valor, a gente viu que no final, para ele ter o mesmo lucro que ele teria com 183, ele precisa vender por 153.
Ele precisou vender, ou seja, ele baixou o preço de 183 para 153, ganhou a mesma coisa no 183 e ainda ficou com dinheiro no caixa. Atraiu clientes. Vendeu muito, dominou o mercado, praticamente tirou todos os concorrentes, porque aqueles por dificuldade, ou porque não queriam, ou porque não conheciam, não buscaram. E hoje o cara está nadando de braçada. Ele tinha uma média de 1 processo a cada mês, hoje o cara já está com mais de 20 processos por mês. É impressionante. Eu fico feliz demais com isso. Isso é muito bom, cara. É aquela história, a falta de conhecimento às vezes leva a gente para um buraco que a gente sequer sabe, né? O conhecimento liberta, isso é um fato. Já na reta final do nosso bate-papo, que está ficando bom, inclusive eu tenho uma lista de perguntas aqui boas que eu vou deixar como gatilho para as próximas. Uma delas, que depois que você vier aqui, eu quero que você explique para a gente, e que muita gente que tem negócio, que tem processo, que tem logística, não consegue fazer, que é a precificação. E eu já vi que você tem know-how para isso. Então vai ficar para o próximo episódio. Precificação. Aguardo que ele volta aqui para explicar. Mas, me colocando no lugar de várias pessoas que vão assistir esse episódio, que vai ser despertado, tem nesse Brasilzão pessoas que têm negócio que estão em dificuldade, tá? Vamos lá, na véspera de quebrar. O cara tá desesperado. Tá desesperado, vou quebrar, caramba, até para quebrar, onde é que eu caio? Vou cair morto onde? Aí encontrei o escritório aí do Dr. Cícero Costa e tal. O que é que você diria, em poucas palavras, para essa pessoa que chega assim e, porra, agora eu acho que, obviamente, você fazer um estudo, você vai ouvir mais e tal, mas na maioria dos casos, tem saída? Para você que está nessa situação, que você está vendo as suas margens diminuírem, está vendo os seus preços, os seus custos aumentarem, está com dificuldade de fechar a conta, tem solução sim para você. Tem solução e é uma solução viável, uma solução prática, onde você vai ter uma equipe completa atuando para o seu bem, para que você cresça, assim como nos exemplos que eu falei anteriormente, para que você cresça aí muito e realize todos os desejos seus e daqueles que você ama. Então, não perca essa oportunidade, entre em contato com a gente. Você não vai se arrepender e a gente vai te dar todo o caminho e você vai ver que vai valer a pena. E você vai ver que hoje você está, rasgando muito dinheiro por falta de conhecimento, de acesso de algo que está na tua mão. Mas a gente vai te ajudar e você vai sair dessa. Pode contar com a gente. Muito bom. Eu sou um cara, doutor Cícero, que eu acredito muito no poder das palavras. E eu acredito muito que as palavras, elas são como setas benignas que atingem os corações. E essa sua fala, note o que eu estou lhe dizendo, vai alcançar alguém. Tem alguém que está precisando ouvir o que você falou. E essa mensagem vai chegar. Eu creio nisso. Não tenho a menor dúvida. Com certeza. Eu gostaria de deixar contigo a oportunidade para você fazer seus agradecimentos, suas considerações finais. Cara, o teu tema é riquíssimo. Se não fosse os tempos que a gente, né, os compromissos, inclusive a sua agenda também, que é muito cheia, a gente ia longe, mas a gente vai dividir isso em partes, porque é muita coisa boa. Então, mas nesse caso, tuas considerações, os agradecimentos, enfim, com você a palavra. Agradecer a você pela oportunidade de estar aqui presente, foi um prazer gigante. Boa. E na verdade, assim, a gente no dia a dia, no trabalho, a gente não consegue de maneira clara e direta conversar com todo mundo. Ainda bem que hoje tem a tecnologia que ajuda pra gente, tem as redes sociais, tem pessoas como você que fomentam exatamente esse trabalho que a gente desenvolve. E eu quero agradecer muito a cada um e cada uma da nossa equipe também, que faz um trabalho espetacular, centrado sempre no cliente, no benefício do cliente. Eles integram essa nossa cultura de resultado, essa cultura focada no cliente. A gente se une, a gente se gosta e a gente quer um resultado melhor e quer um Brasil melhor. Muito bom. Mestre, satisfação em conhecê-lo e nessa versão, uma versão excelente de conhecimento. E eu sou fã de quem tem conhecimento e passa adiante. É o seu caso. Parabéns. Desejo a você toda sorte de bênção, sucesso e que você continue nessa jornada aí, jogando luz em temas que muita gente precisa saber e conhecer. Parabéns. Vamos sim. E a você que nos segue, nos acompanha, um forte abraço e até a próxima. Aprove Deus.